Coletiva do Zé Rafael no CT Pelé. Zé, bom dia. A gente vê que o Santos com o Vojvoda evoluiu, cria mais, tem jogado melhor, mas só conseguiu uma vitória. Por que você acha que isso aconteceu? Bom dia a todos. Como você disse, todos nós percebemos a evolução da nossa equipe desde que o Juan chegou e, obviamente, faz parte do processo, né? Todo trabalho tem um período de processo até que os resultados comecem a aparecer. E a gente sabe que às vezes no futebol é tudo muito imediato, mas a gente confia muito no trabalho, sabe que o que tem sido feito durante as semanas, sabe que a gente tem evoluído e sabe que é questão de tempo até que os resultados comecem a aparecer. O processo já está sendo feito e o resultado vai ser consequência do trabalho que a gente faz durante as semanas. Zé, aqui do seu lado esquerdo, também bom dia. Pedro La Roca, Energia 97 FM, Esporte por Esporte. Zé, desde que o Vojvoda chegou, vocês passaram a jogar com 4 homens no meio de campo. E se teve 2 peças que cresceram muito individualmente, foi você e o Schmidt, principalmente. O que você acha que se deve a essa mudança tão repentina? Você acha que colabora com o teu futebol e do João jogar com 4 homens no meio de campo? Bom dia. Então, eu acredito que seja a função tática. Eu acho que o crescimento geral da equipe proporciona que alguns atletas também acabem crescendo um pouquinho mais. Eu acho que talvez a percepção que a gente cresceu um pouco mais seja até por talvez a gente estar um pouquinho abaixo no período anterior. Então a evolução nossa acabou ficando um pouco mais nítida agora e a gente tem trabalhado muito para poder ajudar o treinador e a nossa equipe da melhor forma que a gente pode. Então isso é fruto do trabalho. Outros atletas também evoluíram e, como eu disse agora, é questão de tempo, questão do processo realmente encaixar para que os resultados apareçam e, assim, de forma consequente, os outros atletas possam aparecer de maneira mais efetiva. Aqui, tudo bem? Bom dia. Queria que você falasse um pouquinho dessa preparação para o Clássico. A gente sabe que o Vojvoda gosta de pensar jogo a jogo, nem gosta de analisar a tabela como um todo, mas diante dessa situação de ontem, que todo mundo acabou repercutindo bastante, nossa, uma sequência difícil, tem Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo, duelo direto contra o Vitória, enfim, vai ser uma sequência bem desafiadora para o Santos. Queria que você analisasse como é que vocês vão encarar esse período, especialmente mentalmente. Para nós, nunca teve semana fácil, né? Independente dos adversários. Desde o início do ano, acho que tem sido sempre um desafio e a gente encara isso dessa forma. Obviamente agora de maneira ainda mais séria, porque a gente passa por um momento mais delicado, mas como eu disse, a gente está focado no processo, sabe do que a gente tem que fazer, sabe o que precisa fazer para encontrar os resultados e independente do adversário, a gente vai fazer o que a gente tem treinado e trabalhado para fazer durante os jogos. E essas semanas também abertas agora com a data FIFA proporciona um pouquinho mais de ajuste que às vezes a nossa equipe precisa. Hoje, um treinamento em 2 períodos também para reforçar um pouco mais isso. Então, acho que a nossa equipe tem trabalhado muito e quer sair dessa situação desconfortável o quanto antes. E a gente, nesse momento do ano da competição, a gente não pode olhar para adversário, a gente tem que encarar todos os jogos como uma final e é assim que a gente tem que se preparar. Zé, aqui no Susfigo, na Santa Cecília TV. Voltando um pouco na pergunta do colega, você falou, ele comentou, você também comentou a respeito do seu crescimento com o Vojvoda. Mas com o Vojvoda você tem feito funções tanto de um primeiro volante, em alguns jogos como um segundo, e até pisando mais na área, como foi no final da partida contra o Grêmio. Qual é a posição do meio-campo que o Zé Rafael gostaria de jogar? Como 5, 8 ou 10? Eu gostaria de jogar, né? Então, acho que o mais importante é isso. Eu, como todos os meus companheiros, a gente está aqui para realmente ajudar, para somar. E no que o professor precisar, eu acho que eu vou tentar dar o meu melhor. Claro que tem funções, às vezes, que a gente já está mais habituado, então faz com um pouco mais de qualidade. Mas, independente da função, eu espero estar ajudando, assim como meus companheiros, dar sempre o melhor para o Santos e ajudar no que o professor precisar.
Bom dia, Gabriela. Zé, você chega e faz uma baita de uma estreia, chama a atenção, né? Tava faltando bastante jogador para essa posição, só que na sequência tem uma queda. E novamente você cresce com o Vojvoda e tem uma sequência a ponto de virar titular e uma engrenagem para esse meio campo. A gente não tem acesso aos treinos, né? Uma das primeiras vezes que a gente tem contato com vocês, um pouco de treino aberto. O que você pode falar para nós que você sentiu desse início da sua chegada até essa queda acontecer, até essa evolução, esse brilho que dá para ver no seu jogo agora? Que você pode contar para nós alguma curiosidade, alguma situação de treino que você observou e falou, putz, isso aqui vai fazer a diferença para o meu jogo? Alguma conversa com o Vojvoda? O que você quiser. Obrigada. É muito difícil de falar assim, mas eu acredito que eu passei por um período de readaptação e ainda sinto que estou passando por isso depois da cirurgia. É óbvio que eu queria voltar depois de ter operado já da maneira como eu jogava antes, mas a gente sabe que o nosso corpo também precisa de um tempo para se readaptar. E como eu falei antes, eu fiquei ano passado um pouco sem treino, um pouco sem jogo, e isso acaba refletindo sempre na vida do atleta. Então, a gente que está acostumado com a carga muito alta, isso acaba fazendo diferença. E num curto período eu acabei dando resposta, mas depois ficou nítido que eu ainda não estava no mesmo nível físico dos meus companheiros. E agora eu já me sinto melhor. Eu acho que eu já estou num nível mais próximo do que realmente eu posso chegar, então é mais fácil competir assim, né? Lógico que tem a competição interna e obviamente depois competir com os nossos adversários fica muito mais fácil. Então, devido a tudo isso, depois da chegada do Vojvoda, logicamente os nossos treinos tiveram que mudar a característica, acho que a intensidade, a resposta que a gente tem que dar é muito maior por conta da necessidade e acho que isso também acaba refletindo que cada um tem que dar um pouquinho mais e eu acho que esse é o caminho. Então é nisso que eu acredito que tenha sido essa evolução, principalmente minha. Zé, bom dia. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Ô Zé, a impressão que ficou de Fortaleza ela foi muito ruim, né? Até depois do jogo, conversando com o Vojvoda, ele admitiu que dos 6 jogos sob o comando dele foi o pior. Vocês já tiveram aí alguns dias de trabalho depois dessa volta, acredito que já tenham conversado um pouco. Vocês conseguiram detectar por que o time foi tão mal jogando em Fortaleza e o que dessa partida ruim que vocês tiveram no Nordeste dá para tirar de ajustes para pensar no clássico? São 2 jogos em casa em sequência que o Santos precisa dos 100% de aproveitamento. Realmente foi, acho que uma partida bem atípica do que a gente estava apresentando. Foi uma partida onde a gente já iniciou um pouco mais devagar, e isso a gente sabe que nesse nível que a gente compete, disputa, faz muita diferença. Nossos primeiros 10, 15 minutos lá em Fortaleza foram muito abaixo do que a gente vinha produzindo, e isso facilitou, né, para que o nosso adversário já tomasse iniciativa, acabasse fazendo gol e correr atrás sempre é muito mais difícil. Então, eu acredito que foi isso, e com relação à nossa sequência, a gente sabe da importância que é clássico, né? Vai ser um jogo muito difícil também, por conta do momento, mas a nossa equipe, como eu já falei, tem se preparado muito. A gente sabe que jogando em casa, a gente tem um fator aí mais forte que é a nossa casa, o nosso estádio, a nossa torcida, e a gente tem plena consciência de que precisa fazer esses pontos dentro de casa para que a gente possa sair dessa situação o quanto antes e poder almejar e buscar coisas maiores do campeonato. Zé, bom dia, tudo bem? Wagner Frederico. Você falou do jogo do Ceará agora, realmente houve uma mudança, especialmente no sistema defensivo que não funcionou, né? Mas ofensivamente não foi um jogo tão diferente. O time continuou criando oportunidades, foram 17 oportunidades, se eu não me engano, nesse jogo, até mais do que o Bragantino. O time tem mantido um padrão, né? Desde que o Vojvoda chegou, com movimentação mais rápida, criando mais oportunidades, só que não faz gols. Para você, que fica ali atrás dos atacantes, observando, o que está faltando para esse time fazer gols, né? São 6 jogos, 5 gols, e isso está fazendo toda a diferença na hora de somar pontos, né? Queria que você comentasse também rapidinho sobre essa sequência de jogos que o Santos vai ter em novembro contra Palmeiras, Flamengo e depois Palmeiras de novo
Enquanto isso é ruim para o time, você vê alguma coisa positiva? Falar da primeira, eu acho que é muito difícil falar, né, de companheiros, de funções, né, que não são a minha. Para mim é muito fácil falar que, porra, os caras não fazem gol e a gente cria e ninguém mata o jogo, enfim, porque eu não estou ali naquela parte do campo, então raramente eu tenho, né, oportunidade, então eu não quero fazer uma crítica, mas obviamente a gente sabe que realmente a gente precisa melhorar a nossa efetividade, porque a gente tem criado, a gente tem tido a oportunidade de fazer os gols, e nesse nível a gente sabe que se você realmente não faz, você toma. Então esse é o problema que tem acontecido com a gente. Às vezes a gente tem a oportunidade e acaba não fazendo, e na sequência a gente acaba tomando gol, e isso acaba, né, dando uma desmotivada no nosso time. Alguns atletas acabam sentindo um pouco mais, e acho que faz parte do futebol, mas a nossa equipe, os meninos do ataque, têm trabalhado muito. Não é por falta de trabalho, por falta de esforço, de tentativa. Como eu disse, às vezes é questão de momento, de time mesmo, mas todo mundo tem se preparado para fazer o melhor, para ajudar o Santos da melhor forma que pode. Com relação aos jogos, como eu disse, a gente não tem como escolher tabela agora. No momento que a gente está vivendo, a gente tem que encarar todos os adversários como se fosse uma final, independente se é Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Todos os jogos para nós são da mesma importância, e é assim que a gente vai encarar, e a gente precisa, né, tomar essa atitude o quanto antes para que a gente saia dessa zona desconfortável. Zé, bom dia. Messias, painel Santista e Varanda Futebol Debate. Faltam 11 jogos, né, para acabar o campeonato. E o Santos, teoricamente não, precisa pelo menos ganhar 6, né, para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Coisa que o Santos não fez o campeonato inteiro, né, a campanha do Santos, o campeonato inteiro, independente dos treinadores que tiveram, o Santos não conseguiu mostrar em campo essa condição de ganhar jogos seguidos, tá? Perda de gols, partidas que a defesa falhou, o meio-campo não ajudou, não importa. O que a torcida, qual a esperança que a torcida pode ter de que realmente esse ano a gente não vai sofrer de novo com uma queda, já que a gente está muito próximo da zona de rebaixamento? E obrigado. É muito difícil fazer comparação com anos passados, né? Eu sei que o momento é muito parecido com 2023, mas eu posso dizer que a gente tem se esforçado ao máximo, e todo mundo chegou à comissão nova para agregar, para que a gente possa evoluir, e ainda tem tempo. Como você disse, são 11 jogos para 5, 6 vitórias. Nossa equipe ainda não encaixou uma sequência tão grande de vitórias, mas eu acredito que a gente tem capacidade, tem time para fazer isso. E enquanto a gente tiver chance para sair, para afastar e para brigar por coisas maiores ainda, que é o nosso objetivo desde o início do campeonato, a gente vai fazer e vai buscar. Então, eu acho que o importante não é como começa, e sim como termina. Eu acredito que a nossa equipe ainda vai dar uma resposta, tanto para nós quanto para a nossa torcida, que é o que realmente merece, e eu espero que a gente consiga dar esse início já no próximo jogo contra o Corinthians. Bom dia, Thiago Klein, TV Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco mais da relação pessoal mesmo, do dia a dia, com dois personagens importantes desse time do Santos. O técnico Vojvoda, né, então já se falou muito dele aqui, mas como é que é a relação com esse treinador que despontou tanto no Fortaleza e está aqui no Peixe? E, claro, também com o Neymar, que vem passando por mais um momento complicado nesse retorno ao Santos. Com o Vojvoda, acho que a relação é muito tranquila, muito profissional, e eu acho que não tem muito o que falar dele. A gente sabe o jeito que ele gosta de trabalhar, a gente já conseguiu entender de maneira muito rápida isso. Ele é um cara que dá o suporte, que dá confiança para o atleta, para que o atleta se sinta uma forma melhor para desempenhar o seu melhor. E ao mesmo tempo que ele dá essa condição, ele também exige muito. E eu acho que isso também faz um pouquinho, dessa evolução da nossa equipe, essa exigência um pouco maior. E
E é isso que eu tenho para falar dele. Ele é um grande treinador, a gente sabe disso. Como eu falei, é questão de tempo para que o processo realmente comece a dar resultado. E com o Ney, a gente sabe que é um cara muito querido, cara especial, que tem todo o carinho. Sabe que é também um momento complicado que ele está vivendo durante esse ano. A gente sabe o quanto o atleta almeja jogar e o quanto ele espera dar resultado por si só, por ser quem ele é. E eu acho que às vezes ele acaba pagando o preço por muita coisa que não é do alcance dele. Então a gente fica triste pelo momento, mas sabe que ele está voltando, que ele está preparado, ele tem se dedicado para voltar o quanto antes. E eu espero que ele possa estar logo com a gente, porque ele é uma referência no nosso time, uma referência técnica, uma referência, né, de comando. Então eu espero que ele possa estar junto com a gente o quanto antes. Última pergunta, porque o Zé tem que treinar. Zé, bom dia. Matheus Vieira, do Jornal da Orla. Você é um dos jogadores mais experientes do time e atua num setor onde tem duas peças jovens e que o torcedor deposita alguma esperança. É o Roleiser e o Bom Tempo. Com a ausência do Neymar, eles assumiram um papel para o torcedor de criação, né? O torcedor pensa que eles são peças para criar, para levar a bola mais perto do gol. Queria saber a sua relação com esses dois jovens, o que você passa para eles da sua experiência. São dois jovens que eu me dou muito bem, eu gosto muito deles, apesar de eu não falar tão bem espanhol, mas com o Xuxa, como a gente chama, tenho uma certa intimidade com ele para cobrar, para falar. Ele é um cara que realmente a torcida tem dado um apoio e o Bom Tempo também. A gente sabe que são bons jogadores, excelentes jogadores, e a gente tenta dar o suporte que eles precisam. Bom Tempo ainda é muito novo, né? Ainda muito inexperiente em algumas situações, então a gente tenta passar algumas coisas para ajudar ele. O Xuxa já jogou mais, o Benja já tem um pouco mais de experiência, mas mesmo assim, em alguns pontos a gente consegue ajudar, algumas que a gente consegue corrigir. E são dois jogadores importantes para nós, que com a ausência do Ney ou com o Ney, com certeza agregam na nossa equipe e que eles devem estar preparados a todo momento, porque são jogadores que realmente fazem a diferença no jogo. E é isso que a gente espera deles, é isso que a gente pode ajudar e exigir da nossa parte para que eles possam fazer por nós. Fim da coletiva. Tá aí, portanto, a entrevista coletiva do meio-campista do Santos, Zé Rafael, que falou por alguns minutos na sala de imprensa do CT Pelé. Boa entrevista, né, meu caro Bigodinho? Ele falou um pouquinho aí sobre a importância dele com alguns jogadores, como é o caso do Gabriel Bom Tempo, orientando, o próprio Benjamin Roleiser, que é um jogador novo, mesmo que sendo argentino, falou ali sobre a questão da comunicação em espanhol. E também nós tivemos ali o Zé Rafael respondendo um outro ponto que, na minha opinião, foi importante, né? Sobre a queda dele em algum momento, a queda técnica dele e física, muito por conta ainda da lesão que ele teve, da cirurgia na coluna, mas que ele mostra que já está se recuperando e agora parece ter uma regularidade, não é isso, meu caro Bigodinho? É isso mesmo. Ele também comentou sobre um crescimento geral do time, que se dá justamente pelo trabalho tático que tem sido feito pelo Juan Pablo Vojvoda. E ainda sobre o trabalho do Vojvoda, ele elogiou o trabalho do treinador argentino e disse justamente que não gosta de se prender a coisas que aconteceram no passado, que temos que olhar o presente, jogo a jogo, mas que na visão de quem está lá dentro é que justamente o trabalho de hoje é diferente daquele que foi feito ainda em 2023. Eu gostei também sobre a visão dele em alguns aspectos. Ele comentou que, por exemplo, o jogo do Santos e Ceará, aquilo que nós falávamos que o Santos acabou pecando justamente com relação à compactação defensiva, alguns critérios defensivos que não foram os melhores adotados pela equipe naquela ocasião, ele conseguiu ter essa mesma leitura também. Disse com relação ao ataque que não é função dele falar sobre seus companheiros de equipe, é uma posição diferente da que ele atua, só que ele entende um ponto que é característico no Santos.
O Santos chega, o Santos até consegue chegar no campo adversário, só que na hora de fazer o gol não consegue colocar a bola no barbante. E na sequência o Santos acaba tomando uns gols e isso desmotiva os atletas. E isso certamente é algo muito claro para quem acompanha jogos do Santos Futebol Clube. Então, gostei da entrevista coletiva do Zé Rafael, sempre muito bem atencioso e além do mais é um jogador muito inteligente que sabe os atalhos do campo com relação a fazer comentários e também atuar. Tá certo. Você acompanha imagens aí do CT Repelé do Santos Futebol Clube, já no gramado, o elenco de jogadores, não é isso, meu caro Messias Pinho? Quando começa a chover forte aqui na Baixada Santista, temos alguns jogadores aqui fazendo uma roda de bobinho, como Tassiano, Tiquinho, tô vendo o Cabadeiro, o Zé Ivaldo, o próprio Zé Rafael. Aqui de costas eu não consigo identificar quem Andrei é. Quintino, e numa outra rodinha, Andrei Quintino. Vou te ajudar, meu caro Messias. Vou te ajudar. Lá atrás nós temos o Luizão. Andrei Quintino que tá treinando aí. Isso. Vou te ajudar, Messias. Ele mesmo. Tranquilo. Vou te ajudar. A galera tem uma dificuldade para identificar em Santos o Andrei Quintino, mas eu ajudo aqui. Andrei Quintino segue treinando. Tá 5-0 para a seleção brasileira contra a Coreia do Sul, 5-0, virou passeio lá, meu caro Thiago Jordão, El Bigodinho, tá 5-0. Igor Vinícius agora chega na rodinha também. Opa, Igor Vinícius tá na rodinha, e nós temos aí um clima em Santos fechado, hein? Diga, meu caro Messias. Não sei se vocês estão como ver. Sem chamar trovoada, pelo amor de Deus, sem chamar trovoada. Para alegria de muitos e felicidade de todos, Bilal chegando no gramado. Olha aí o Bilal, hein? Que momento, hein? Grande Bilal, hein? Grande Bilal, aonde no momento que o Thiago Jordão abre um grande sorriso. Robinho. Abre um grande sorriso o Thiago Jordão com a chegada do Bilal. Tá aí, portanto, olha lá o Bilal. Olha o Bilal, rapaz. Olha o Bilal, Robinho Júnior chegando ao lado do Bilal. Você vai João acompanhando. Basso chegando ao gramado também. Olha o bigodinho, João Basso. hein? Grande bigodinho, e ao nosso final, Tony Ramos, Barreal, sempre simpático. Barreal e Rincon. Álvaro Barreal e Tomás Rincon. O Neymar foi visto por aí, tá na academia. Como é que é, meu caro Messias Possivelmente Pinho? o Neymar deve estar lá na academia, lá dentro. Boa. Tá certo. Tá aí o Messias Pinho. A gente vê ali os jogadores do Santos batendo bola. O Lelete tá por aí, Jordão? O meu caro Messias. Você não conhece o Lelete pessoalmente, né? Não, ele não conheço não, mas eu posso... Não, acho que ele não tá aqui não. Dá uma perguntada se o Lelete tá por aí, por favor. O Lelete que tá fazendo... Bom. O Lelete continua fazendo intercâmbio no Santos Futebol Clube, meu caro... Não é intercâmbio, né? Como que é o nome lá, meu caro Jordão? Foi chamado de intercâmbio mesmo. Foi chamado de intercâmbio? Intercâmbio entre o Fute 7, o Fute 7 e o futebol de campo. O Lelete segue no Santos Futebol Clube, meu caro Jordão? Marcão, o Lelete pode dizer que ele virou até um mistério no Santos Futebol Clube porque ele parou de aparecer em algumas fotos do Flickr do Santos Futebol Clube, né? Não sei se ele parou de ser flagrado, se ele parou de fazer os treinamentos, mas há pelo menos uma semana eu não visualizei mais o Lelete nos treinamentos do Santos Futebol Clube com base nas imagens que são divulgadas. Ele também não fez mais posts na sua rede social com relação a isso, mas o fato é que o Santos prometeu que ele ficaria apenas uma semana treinando e ele passou pelo menos 2 meses participando dos primeiros treinamentos da equipe.